nada igual, não há nada melhor a que se compara. Esperança viva, tua presença. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. Esperança viva, sua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Deus. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. tua presença.
te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe en mí adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Sí, yo te busco, yo te busco, recibe en mí adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Muito boa noite, queridos e amados irmãos de todo o Brasil. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, porque agora fiquei mais baixo. Muito boa noite para todos vocês. Cris, Samuel, se você puder colocar grande para mim, eu vejo a Wesley aí, acabei de ver. Ángel, buenas noches. Ángel Áviles, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe muito aonde vocês estão, a sua casa. Continue nesse espírito de oração e nós vamos continuar orando. Seu Pedro, um beijo, seu Pedro. Vamos orar agora. Querido Espírito Santo, a tua presença é mais importante, como esse louvor agora. Nós estávamos adorando ao Senhor. A Bíblia e o teu Espírito no meio de nós, a Bíblia diz que se nós invocarmos a tua presença, quando nós estivermos em 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, o Senhor vai estar. Hoje nós nos reunimos em teu nome e pedimos que a tua presença invada as nossas casas agora. Abra os teus lábios agora e convide o Espírito Santo para invadir a tua casa. Fale, Senhor, o Senhor é bem-vindo a essa casa. O Senhor é bem-vindo nos quartos, na vida dos meus filhos.
O Senhor é bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fale agora, venha, Espírito Santo. Te anelamos mais do que todas as coisas, te desejamos mais do que tudo. Vem, Espírito Santo, e invade agora a casa da Camila, do Jean, da Ellen, invade lá o Ceará, invade na Bahia, invade aqui no Sul, invade, Deus, aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas casas que estão abrindo agora para que o Senhor se manifeste. Vem, Espírito de Deus. Eu hoje aplico o sangue que verteu da testa de Jesus. Hoje eu aplico o sangue que verteu quando Jesus aceitou ser chicoteado. Eu aplico o sangue das costas de Jesus, aplico o sangue do rosto, aplico o sangue da cabeça de Jesus, aplico o sangue das mãos, dos pés, sobre cada casa. Aplico o sangue que verteu quando Jesus estava na cruz e colocaram aquela lança sobre a nossa igreja. E hoje, a bênção do Senhor invada a sua casa em nome de Jesus. Amém e amém. Wanda, como é que você está? Tudo bem? Gui, uau, Gui, Ju, um beijo para vocês aí. Daqui a pouco a gente se encontra. Douglas, seja muito bem-vindo. Gui, essa semana a gente sai para tomar um café, né? Vou estar em Balneário aí, a gente toma um cafezinho juntos. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, essa semana semana passada eu estava aqui em Curitiba e me ligou um amigo de muitos anos, que é o pastor Emerson, casado com a filha do pastor César Castelhanos, com a pastora Johanna. Oi, Victor, que Deus abençoe muito. Isso aí, Victor. Invade a nossa casa, Espírito Santo, é exatamente isso. Eu estava na minha casa e recebi uma ligação e o pastor Eli falou: você tem visto americano? Porque eu tinha deixado de lado o meu visto depois da pandemia. Fechou, Gui. Essa semana, então, a gente se encontra. Daí a gente almoça, toma um café ou vai para o mato orar aí em Balneário, alguma coisa a gente vai fazer. E daí o pastor Eli me falou: está tendo a convenção aqui nos Estados Unidos e você tem o visto? Eu falei: eu tenho visto, sim. Não, então venha para cá. Eu falei: cara, não posso. Eu estou comprando as passagens para o Rio de Janeiro agora, estou arrumando a convenção, por isso você não fique de fora. Vá para a convenção do Rio de Janeiro, esteja lá, você que pode, ou se você que é do Ceará, vai lá para o Piauí, faça a tua inscrição. E daí o pastor Eli falou: não, venha para cá, venha para cá. Eu falei: cara, eu vou ver se eu posso, vou falar com a minha esposa, tal. Mas realmente eu não tinha condição financeira para ir dessa vez. E ele me liga e fala: a passagem está comprada e você viaja no outro dia. Amanhã você viaja, arruma a mala. Eu falei: fechou, tremendo. Eu falei: uau, que coisa tremenda. Eu fui para a convenção em Miami. E vários irmãos de todos os Estados Unidos, da Colômbia, do México, do Canadá, do Havaí, vários irmãos da nossa igreja, que a nossa igreja está espalhada no mundo inteiro. Fala, Emer, Edinalva, que bom que vocês estão aí. Ai, que alegria ver a igreja em vários lugares. Isso é uma alegria. E daí eu estava ali, para mim foi uma alegria. Muitos anos eu ia para os Estados Unidos. E eu tirei o visto pela fé, fui no começo desse ano e fui fazer o visto lá no Rio de Janeiro, tirei o visto. E se eu não tivesse o visto, eu não estaria indo para a convenção, e não ganharia essa viagem. E eu fiquei lá na casa do pastor Eli, da pastora Johanna, estivemos na convenção e Deus ministrou muito ao meu coração. Eu fui na convenção desse ano em Bogotá, ainda estamos pagando a passagem, e falei para minha esposa como eu fui ministrado nessa convenção em Bogotá, em Miami. Mas foi uma coisa impressionante. Foi assim algo sobrenatural. Foi um tempo assim que eu estive, a nossa igreja em Miami, é uma igreja agora, ela está se consolidando,
mas já tem muitos anos que ele está trabalhando, trabalhou com brasileiros e trabalhou com americanos, trabalhou com o mundo hispânico, e agora a Igreja Miami está se consolidando e está tão linda, tão linda. Eu quero abrir a porta para vocês, e quem não tem visto, fale comigo, que daí eu vou tentar pegar ajuda para vocês terem uma carta convite para a gente ir o ano que vem juntos. Quantos gostariam de ir para a convenção MCI em Miami? Quantos gostariam? Já falei para minha esposa, ano que vem nós vamos para a convenção em Miami, e daí dá para tirar umas fériasinhas. Essa aí eu fiz 6 dias, 7 dias, mas foi muito bom, muito bom. Eu hoje, a quem quiser fazer a oferta e quem quiser fazer os dízimos, Samuel, coloca aqui por gentileza. Esse é o QR Code, Sami? O QR Code para ofertar, Samuel. Esse mesmo. Esse aí? O QR Code que está em cima e o Pix que está embaixo. Então tá. Samuel, tudo bem com você? Tudo certo, pastor. Você sabe, a Luciana e Victor aqui, pastor. Luciana e Victor, um beijo para vocês. Você sabe, Samuel, que agora vai ser difícil eu abandonar você aí, né? Você me abandonar, né? Percebi, fiquei como titular aqui da escalação. Não, porque você foi muito especial, tem sido muito abençoado e abençoando as pessoas. Então agora você é o meu parceiro aí. Como é que você tem se sentido, Samuel? Como é que você tem se sentido nesse tempo? Como é que tem sido para você? Em sentido de quê, pastor? Algo específico ou em geral? Crescimento espiritual, como é que você tem se sentido com isso? No último ano, pastor, crescimento espiritual foi grande. Foi um período de bastante crescimento. Na verdade, desde que eu voltei da convenção de Bogotá, para ser bem sincero, foi como um tempo novo de Deus na minha vida. Passei por situações pessoais que nunca tinha passado, dificuldade gera amadurecimento, e consegui construir um relacionamento pessoal com Deus que eu nunca tinha tido do ponto de vista da sinceridade. Eu nunca consegui ser tão sincero com Deus como eu sou hoje em dia. Você tem quantos anos, Samuel? Eu tenho 21, pastor. Não, que tremendo isso. Isso é bom para os jovens. Aqui está o Victor escutando, estão vários jovens escutando. É interessante ouvirem você falar isso. Então você tem sentido o crescimento espiritual na tua vida e fome de Deus. No último ano, sim, pastor. Eu vou dizer que talvez não tanto quanto eu desejasse, mas sim, foi talvez o período de maior crescimento na minha vida até então. Apesar dos desafios, né? Rotina muda, comecei a trabalhar, agora eu fico das 7h30 às 10 horas da noite na rua, entre trabalho e estudo. Então tem sido um desafio conciliar a rotina de devocionais e de leitura com a rotina puxada de vida de adulto, né? Mas, de certa forma, isso tem gerado um crescimento e o desejo de buscar tem crescido cada vez mais também. Os desafios sempre vão acontecer, né, Samuel? Os desafios, agora você passou para a idade adulta nos últimos tempos, e agora vão vir responsabilidades, e é isso que faz com que a gente se aproxime mais de Deus, quando a gente deixa as coisas do mundo em segundo plano, né? E você tem vivido isso. O Gabriel lá do Rio de Janeiro mandando um abraço para você, mandando um abraço para a igreja, o Arthur, o Bernardo, o Alex, que legal, um abração para vocês. Samuel, então aqui está o QR Code, quem quiser fazer a oferta e os dízimos está aqui, e o MCI é Brasil, @MCI, eu não estou vendo onde está, mas eu tinha tirado, tá aí agora. Aparece o Pix em algum lugar, eu não estou vendo, mas aparece em algum lugar. Se você quiser ofertar, a igreja hoje, a nossa igreja está crescendo e precisa realmente dos recursos, mas em primeiro lugar nós sempre vamos priorizar as vidas. A gente vai priorizar sempre as pessoas. Nós temos visto a bênção de Deus em vários estados do Brasil, e quiçá daqui a algum tempo nós e os nossos discípulos estarão viajando todas
todas as semanas abençoando em alguma cidade que vamos abrir MCI em nome de Jesus Cristo. Então, você que tem a tua oferta e o teu dízimo, eu quero abençoar você agora. E você que vai fazer, você vai fazer como agora esses patrocinadores da Copa do Mundo, né? Que estão vários patrocinadores, tá ali, CIMED, Nike, Coca-Cola, eu não sei de verdade quais são os patrocinadores. E é muito simples para as pessoas do mundo patrocinarem um evento, mas o diabo não quer que você patrocine a Igreja de Jesus Cristo. E é como se você tivesse um banner espiritual, que é você que está proporcionando o crescimento das células, da igreja e essas igrejas que estão sendo formadas. Eu quero abençoar a tua oferta e o teu dízimo agora, com a bênção que Abraão deixou para o seu filho Isaac, que deixou para o seu filho Jacó, que tudo que eles faziam prosperava. Eu quero abençoar a tua vida agora. Pai, eu hoje abençoo essas ofertas e esses dízimos, e que a bênção de Abraão venha sobre a vida deles. Isaac foi abençoado. Ele não tinha absolutamente nada, estava em uma terra seca, mas a Bíblia diz que a plantação que ele teve, os negócios que ele fez, foram abençoados 100 vezes mais. Eu hoje abençoo essas ofertas que serão alçadas agora para que a tua igreja cresça. Esses patrocinadores do teu reino, eu abençoo essas ofertas a 100 por 1, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Oi, Andréia. Um beijo para você aí no Rio Grande do Sul. Andréia, muitos anos fiel, já teve muitos milagres. Samuel, vamos para a palavra hoje. Sem mais delongas, eu quero ler com vocês junto em Atos capítulo 10. Samuel, por gentileza. O 10 completo, pastor? Até o Aqueles 40... que eu mandei para você, né? Tá, então é coisa pra caramba. Vamos ler pedacinho por pedacinho aqui. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: "Fique de pé, pois sou apenas um homem como você." Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: "Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo." Então Pedro começou... tá certo. Então Pedro começou a falar. Ele disse: "Agora, eu sei que, de fato, Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando numa cruz." Pedro continuou: "Porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi só visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós conhecemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados." Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: "Estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água?" De jeito nenhum. Obrigado, Samuel. Que o Espírito Santo ministre o teu coração e que você ouça claramente, nitidamente, a mensagem que o Espírito Santo quer falar com você. Amém? Bogotá, a nossa igreja começou com o pastor César Castelhanos, um homem muito simples e de um país que na época era só conhecido por guerrilha, narcotráfico, violência e um país pobre,
que tinha acabado de sair de muita guerra, de muita opressão, um país humilde, um país que ninguém daria muito valor. Deus levantou a nossa igreja, a MCI, Missão Carismática Internacional, através de uma casa. A casa do pastor Castelhanos começou ali com 8 pessoas e, num determinado momento, Deus começou a levantar líderes através de uma visão que Deus deu para o pastor Castelhanos, que é de formar discípulos. Existe um slogan, uma regra, existe algo que é espiritual na nossa igreja e que é cada membro da nossa igreja um líder. Então, nós, quando olhamos para você, e que mesmo que está à distância, a Heloísa e o Rodolfo, que estão distantes, nós acreditamos que todas as pessoas foram chamadas para serem líderes. Quantos dizem amém? Não foi reservado somente para o apóstolo Pedro, isso foi reservado para todas as pessoas que creem que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Então, nós acreditamos que a igreja de Jesus, ela não começa com uma ostentação, ela começa com jejum, com oração, ela começa com a simplicidade de um povo que quer a Deus. E nessa passagem que o Samuel acabou de ler para a gente, judeus que tinham recebido o evangelho através de Jesus Cristo, lá em Israel, eles eram proibidos de ter relacionamento, de ter amizade, de entrar na casa de pessoas que não eram judias. Era um pecado da religião deles. Eles não entravam na casa de um não-judeu. Pedro viu Jesus, andou com Jesus, negou Jesus, viu Jesus morrer e viu Jesus ressuscitar. Viu Jesus ressuscitar e ficou andando com Jesus durante algumas semanas e viu Jesus subir aos céus e falar as últimas palavras que ele gostaria que nós, os que viriam depois, recebêssemos. E esses jovenzinhos, mesmo diante da morte, não negaram Jesus. Ele não tinha entrado na casa de um não-judeu, mas o Espírito Santo impacta a vida de Pedro e quebra todo o legalismo da lei, quebra toda a religiosidade que ele tinha na mente, que durante anos ele aprendeu, e de repente Pedro entra na casa de um homem que era romano, chamado Cornélio. E a Bíblia, como o Samuel estava lendo para a gente, Pedro entrou pela primeira vez, Pedro entra e Cornélio veio ao seu encontro e se ajoelhou diante de Pedro. Ai, Pedro, você... E Pedro fala, não, levanta, porque eu sou um homem igual a você, eu não preciso de adoração, o único que tem que ser adorado é Jesus. E ele fala, levante porque eu sou um homem igual a você. E hoje eu quero falar para você que Deus quer usar você. Deus quer usar como ele usou Pedro, como ele usou Tiago, como ele usou João, como ele usou Maria, como ele usou aquelas meninas e mulheres. Deus quer usar a tua vida. Quantos dizem amém? Pedro entendia claramente que ele não deveria receber adoração. E ele fala, levante-se. Isso está em Atos, capítulo 10. E Pedro, quando entra na casa de Cornélio, esse é o princípio da nossa igreja. Veja, a igreja cristã, a igreja que eu e você conhecemos, a igreja católica, a igreja protestante, a evangélica, a igreja carismática, a igreja que confessa que Jesus é o Senhor, começou em uma casa. E aqui está a primeira célula. Eles não tinham um templo ou uma igreja evangélica ou uma igreja católica. Isso foram séculos depois. Pedro entrou na casa e aqui está a importância das casas que se abrem. Aqui está a importância, os milagres que aconteceram nas casas que Jesus Cristo entrou e que está entrando são inúmeros.
impossível de falar tantos milagres. A Igreja Missão Carismática Internacional, que começou há algumas décadas, começou em uma casa e hoje são milhões e milhões de pessoas espalhadas em todo o mundo, fazendo uma visão bíblica de pregar o evangelho da salvação, o evangelho da paz, o evangelho da alegria, não da religião. O evangelho que salva, não por obras, mas pela graça e pela fé em Jesus Cristo. O amor que nós temos por Jesus Cristo, ele é levado para as pessoas. Jesus pode qualquer coisa. Você que entrou aqui, não é porque você entrou aqui, foi somente um acaso. Alguém te convidou? Não, você está ouvindo essa mensagem porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por você, porque ele pode todas as coisas. Ele te convidou, o Espírito Santo te convocou para que você esteja aqui, porque ele pode resolver todos os problemas da tua vida. Quantos dizem amém? Eu estava lá em Bogotá e fiquei tão feliz, tão feliz. Eu vi coisas na semana passada, na convenção em Bogotá, que eu fiquei tão impactado. Eu vi vários amigos meus que são pastores de multidões na Colômbia. A nossa igreja são várias reuniões familiares ou cultos. Então, no sábado são vários, entram dezenas de milhares de pessoas no sábado, entram dezenas de milhares de pessoas no domingo, desde as 7 da manhã, às 9, às 11, e assim vão várias reuniões, entrando e saindo milhares e milhares de pessoas, curas, milagres, salvação, o pessoal sendo impactado, aquelas multidões. E eu vi muitos amigos, e é isso que eu fico tão feliz com a nossa igreja. Ninguém é dono, ninguém se sente dono, ninguém pega um poder que não é nosso. Nós, os pastores da MCI, somos missionários até o último dia das nossas vidas. Meus amigos, pastores de reuniões com 5, com 8, com 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, eles agora estão lá nos Estados Unidos, estão no México, mas esses que eu vi estão nos Estados Unidos e México, começando do zero em uma célula. A igreja nossa sempre começa numa célula, no simples. E eu vi eles abandonarem. Orlando Castanheda, que tinha uma das maiores reuniões, 7 da manhã, eu estive fazendo a oferta, eu fui pregar na reunião do pastor Orlando Castanheda, 7 da manhã já tinha umas 8 mil pessoas. Deixou tudo e está começando em Austin, no Texas. Pastor John Espinosa, também uma igreja de multidões. A pastora Ângela. Estão começando nesse exato momento lá em Chicago. Pastor Douglas Vergara, fazendo uma igreja agora, a igreja dele já está no México, San Diego, que ele está na fronteira. Está com uma igreja no México, em Tijuana, e uma igreja nos Estados Unidos. Eu vi esses homens e mulheres de Deus, mas muitos, muitos, todos com um amor. Eu queria que você, meu irmão, tivesse o mesmo amor para abrir a sua casa, para que Jesus Cristo, assim como Cornélio, que era um homem próspero, era rico, ele era um alto escalão do exército romano, ele abriu a sua casa para que a igreja, a maior igreja do mundo, começou na casa dele. Ele era um empresário, ele era um militar, ele era um homem rico, ele era um homem culto. Ele abriu a casa, convidou os parentes, os vizinhos, os amigos, e convidou o líder chamado Pedro. E Pedro foi pregar e as pessoas foram impactadas. Eu vi o mesmo espírito em Bogotá, que tem em Bogotá, de amor por Jesus Cristo, por amor à obra, amor ao reino, ao espírito de sermos servos. Porque eu vejo, não é uma crítica, não é crítica. Eu entendo que cada povo tem o seu jeito, mas eu nunca vi uma igreja no Brasil, nunca, nem dos meus amigos que já têm um ministério gigantesco, nem conosco mesmo. Eu nunca vi uma igreja como a nossa igreja em Bogotá e agora nos Estados Unidos, em Miami. Eu nunca vi uns cristãos servos.
Eu sempre vi cristãos aqui, o brasileiro tem o seu jeito, o brasileiro tem a sua cultura. E eu vi na Colômbia e agora eu vi nos Estados Unidos, na MCI, gente que quer que o Senhor seja engrandecido. Vi empresários, vi pessoas que estão pagando um preço lá, trabalhando de pedreiro, trabalhando de tudo que vier. Vi investidores da Bolsa que estão em Nova York, que estão lá pagando o preço, e Deus abençoando essas pessoas, porque priorizaram o reino de Deus. Eu vi esses amigos começando do zero e fiquei muito feliz. Porque nós estamos começando no Ceará, em Paracuru, estamos começando em Cabaceira, estamos começando no Rio, começando em São Paulo, começando aqui em Santa Catarina, no Paraná, aonde você está. Perdão. E esse é o espírito da nossa igreja. E vi que Deus está enviando os recursos financeiros para esses missionários. Tive uma reunião com um investidor da Bolsa que se converteu em Nova York, na MCI, New Jersey, e ele ganha um monte de dinheiro, começou a dar curso para todo mundo, para todos os pastores, quer dizer. E hoje os pastores estão fazendo 100, 200 dólares por dia com esse curso que esse camarada fez. Eu vi que a fidelidade e a gratidão a um líder, ele não vai até um tempo, ela é eterna. Minha mãe fez 80 anos, dia 11 de junho. Agora, a gratidão que eu tenho pela minha mãe, ela não tem tempo, ela vai ser eterna por tudo que a minha mãe fez. A fidelidade que eu tenho à minha mãe, ela é eterna. E eu fazendo uma analogia com o meu pastor, com o pastor César Castelhanos, agora ele está um senhorzinho. Quando eu conheci o pastor Castelhanos, ele era um já adulto, mas ele tinha todo o vigor. Agora o pastor Castelhanos, ele já está um senhor, mas eu olhando para ele, eu conversei, falei com o pastor, eu sempre estive com quase 30 anos com o Senhor, e fidelidade não se fala, fidelidade se vive. Eu quero reafirmar o pacto que eu tenho com o Senhor, de ser seu discípulo, quero reafirmar com a sua família. A fidelidade no cristianismo vai até depois da morte. Esse jovem Pedro, pouco depois ele morreu. Ele não negou Jesus. Os amigos dele, os parentes de Pedro, todos morreram, porque eles viram Jesus morrer e viram Jesus ressuscitar. Tem gente que fala, ai, como vocês acreditam? Não é uma historinha. Você acha que esses meninos e moças que morreram sem negar Jesus, eles iriam sustentar uma mentira? Se fosse mentira que eles não viram Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus, você acha que eles morreriam? Ah, mas aonde está escrito? Os livros de história. Leia. Esse ano eu li um livro muito interessante de um cara que não é cristão, é um historiador judeu, Flávio Joséfo. Eu li inteiro a história de Flávio Joséfo, e ele falando sobre... ele via o que estava acontecendo em Israel, e ele documentava isso. Lá em Roma, você vai para Roma, no Império Romano tem uma cadeia, é história, lá do lado do Coliseu, você sai a pezinho do Coliseu e você vai até a cadeia, e lá está escrito que ali estava Pedro. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Eu vou enviar um devocional agora no grupo da igreja, assim que terminar a reunião da igreja. Eu vou enviar um devocional, é gratuito, isso é do YouVersion, as 12 casas que Jesus Cristo entrou. A Bíblia relata, no Novo Testamento, que Jesus entrou em 12 casas. Assim, quando Jesus entra em uma casa, acontecem milagres. E Jesus quer entrar na tua casa. Existe uma analogia de a casa física e da casa espiritual. Apocalipse 3:20 diz... Samuel, você está com o Apocalipse 3:20 aí? Ele tá... Deixa eu ver se eu consigo jogar a imagem aqui. Não tem problema, pode só ler, não tem problema. Ah, então perfeito. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Jesus Cristo está chamando você, ele está batendo a porta do teu coração e também está querendo entrar na tua casa. O Senhor quer fazer com que os teus amigos, os teus parentes, recebam milagre, recebam cura, recebam salvação. Essa semana, a médica da minha esposa
ela faleceu. E era uma médica saudável. E ela faleceu, acho que na sexta-feira. O Senhor Jesus Cristo, ele quer salvar a todas as pessoas. E ele talvez queira salvar os teus vizinhos usando a tua vida. Vou tomar um copinho d'água, uma mensagem subliminar aí para o Alex, eu sei que o Alex está todo empolgado, a Amanda, aí ó, uma mensagem subliminar. Jesus Cristo quer entrar na tua casa. Ele quer usar a tua casa. Ele quer entrar no teu coração e quer fazer morada com você. A religião não deixa com que as pessoas sejam salvas. Muitos cristãos, e é assustador, que muitos cristãos são religiosos. Por que religiosos? Porque eles não amam a mesma coisa que Deus ama. Eles não amam a mesma coisa que Jesus ama. Eles não têm alinhamento com o Espírito Santo porque Jesus quer que as pessoas sejam salvas. Jesus quer que o teu vizinho seja salvo. Quando nós somos cristãos não religiosos, nós amamos as mesmas coisas e é impossível você continuar da mesma maneira. Você olhar para as pessoas, elas morrendo ou elas com problemas, e você não falar de Jesus. Jesus é a única forma dessas pessoas receberem vida e vida em abundância. Eu louvo a Deus que a minha sogra é cristã, louvo a Deus que a minha mãe é cristã, que o meu pai, eu louvo a Deus que a nossa família está coberta pelo sangue do Cordeiro. Porque senão eu não sei como seria com a morte da minha cunhada, com a morte do meu irmão. Mas eles vivem com fé. A religião tirou a alegria do serviço. Eu ouvi um chefe de cozinha que eu conheço há muitos anos. Ele é um empresário e ele é conhecido na nossa igreja. E há muitos anos eu vejo ele lá em Bogotá e vejo na convenção em Bogotá, na nossa igreja, fazendo comida. E ele se dispõe, ele deixa o negócio dele, deixa os cursos que ele faz nos Estados Unidos e ele quer servir os estrangeiros, ele quer fazer as comidas, uma comida maravilhosa ele serve. E eu ouvi ele falando agora na convenção em Bogotá, o rema que Deus deu para ele. Por isso que ele serve há 10 anos. Ele chama os funcionários e ele quer fazer a comida para nós, os estrangeiros que estamos indo lá. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Samuel, por gentileza. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Esse jovem, César Castro, ele é um empresário e ele é muito conhecido porque ele faz uns doces maravilhosos e ele faz cursos nos Estados Unidos com os caras famosos da televisão, dos reality shows, assim. Ele conhece todos desses realities americanos. E ele serve, e eu estava vendo, ele colocou um trailer lá em Bogotá, em Miami, e ele fazendo comida e fazendo para as pessoas, mas uma comida super especial, super. E até ajudamos o trailer que estava no lugar errado e a gente foi levar o trailer para um outro lugar. E ele falou, eu sirvo há mais de 10 anos. Faço comida porque Deus me deu essa palavra, que ele não vai se esquecer do trabalho de vocês e do amor que nós demonstramos por Deus. A nossa igreja é uma igreja de serviço. Não importa onde você está. Se você quer abrir a tua casa, fale conosco. E nós vamos apoiar, você vai convidar as pessoas e nós vamos colocar um líder para fazer uma célula aí na tua casa, mesmo que seja virtual a princípio. Nós vamos apoiar você para que essas pessoas recebam a Jesus. O tempo está se esgotando. Jesus quer usar a tua vida. Pedro não queria que aquelas pessoas fossem salvas. Era isso que Pedro, um pouquinho antes, se você ler,
Pedro falou, não, eu não vou para essa casa. Puxa vida, eu não posso nem misturar. E Deus mostra que não existia algo impuro nos gentios. Existem pessoas nesse exato momento que precisam de você. Um dia você vai olhar e elas já não estarão mais aqui. E eu oro para que você sinta alegria, porque você foi instrumento de salvação para essas pessoas. Vou enviar agora o que aconteceu nas 12 casas. É um devocional, são 12 dias. Um pouquinho. Você vai abrir o teu aplicativo e você vai ver o que acontece quando você abre a tua casa. Ou quando você vai para uma casa para pregar Jesus. Cornélio abriu a casa dele. Pedro obedeceu. Ali estava um bom anfitrião, ali estava um líder e obedecendo a Jesus. O evangelho, ele só vai fluir através de pessoas que são humildes e obedientes. Eu penso muitas coisas, mas eu me submeto e sigo caminhando, pregando o evangelho. Penso, isso, aquilo, mas eu tenho uma visão que Deus deu para ganhar multidões para Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo use a tua vida para que você levante líderes. Assim como nós temos sido abençoados quando a gente faz alguma coisa, e eu sou testemunha disso. Meu pai era um radialista, às vezes com dificuldade financeira, minha mãe é uma professora, sempre trabalhando, se esforçando para dar o melhor para a gente. E eu não tinha empresários na minha família, nós éramos pessoas trabalhadoras, como todos os brasileiros. Quando eu comecei a trabalhar para Jesus Cristo, com todo o meu coração na minha juventude, fazer célula, visitar os jovens, os adolescentes, quando eu comecei a priorizar o reino de Deus, algo aconteceu. Que Deus começou a priorizar a minha vida financeira. Deus começou a me abençoar, como eu nunca imaginava. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. Se meta não porque você quer fazer uma troca, mas porque você ama as mesmas coisas que Jesus, que são as almas. Hoje eu vou fazer um convite para você. Primeiro, abra a porta do teu coração, porque Jesus está batendo aí. Jesus está batendo e ele quer entrar, cear e fazer da tua vida morada. Então, se você hoje quer convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, faça uma oração comigo em voz alta. Fale assim: Senhor meu Deus, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão por todos os meus erros. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu abro o meu coração e aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E eu te peço, Deus, eu quero um encontro real contigo, Espírito Santo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, nos escreva e nós queremos entrar em contato com você e orar contigo. Agora eu quero fazer uma segunda oração para toda a igreja. Que você hoje se comprometa em cumprir o propósito de Deus nessa terra. Então põe a mão no teu coração e fala: Senhor meu Deus, eu abro o meu coração para que o Senhor reine, para que o Senhor mande, para que o Senhor governe a minha vida. Hoje eu abro o meu coração para Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e o que dirige os meus passos. Eu quero ir e fazer discípulos. Eu quero ir e salvar almas. Eu quero ser como o apóstolo Pedro, como Cornélio. Eu abro a minha casa para ganhar almas e para formar discípulos. Fale isso para Deus. Eu abro a minha casa para ganhar almas e para fazer discípulos, para formar uma geração para o Senhor. Fale para Deus: usa a minha vida. Usa-me, Deus. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. As pessoas desse mundo estão buscando prosperidade, estão buscando as suas próprias coisas, e não há pecado nisso. Mas Deus é o maior interessado em te abençoar, em dar as melhores coisas para você,
Deus é interessado, sim, como um pai. Mas esse não é o foco número um. O foco número um é ir e fazer a vontade de Deus. E por que Jesus morreu? Por quem Jesus morreu? E pregar o evangelho. Você não precisa se comprometer comigo como pastor. Eu nunca vou ser o dono da tua vida, eu nunca vou me apoderar de você, nunca fiz isso nessas 3 décadas de ministério, porque eu sei, como o apóstolo Pedro, que o pastor é o que morreu e ressuscitou. Comprometa-se com o pastor Jesus Cristo, o primeiro pastor da tua vida. Comprometa-se com ele hoje. Que Deus te abençoe poderosamente. Às 5:30 da manhã tem oração. Se comprometa na oração. Vai lá para a oração todos os dias, de segunda a sexta-feira. Todos os dias nós temos discipulado, nós temos célula, nós temos oração, nós temos almas para salvar. Comprometa-se agora. Jesus quer usar a tua vida. Que você seja tremendamente abençoado. Levante as tuas mãos aos céus. Hoje eu abençoo a tua vida, para que a bênção que fluiu de Abraão, que fluiu sobre a vida de Isaac, sobre Jacó, flua sobre a tua vida e que o Senhor se glorifique através de ti. Hoje eu cubro você com o sangue do Cordeiro imolado, você e a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Até daqui a pouco. Que acende nosso coração, tu és a luz, somos reflexo do perfeito amor, tu és o fogo.